Vem o Rodrigo Maia, que é outro personagem que fala pelos cotovelos, se mete em tudo, não tem a menor compostura para ser um presidente de poder, é um fofoqueiro, fala de tudo, de todos os assuntos, se mete de política cambial a, a isolamento epidemiológico, ele sabe tudo, ele fala de tudo e fez tentativas desde o início do governo de estigmatizar o Paulo Guedes, foi para a televisão dizer que Paulo Guedes era alguém que não merecia crédito. Eu me impressiono com a leviandade do Rodrigo Maia, sabe? É um negócio assim que eu penso assim, pô, não tem um assessor, ou ele não tem um grilo falante, um desconfiômetro, para pensar assim, pô, eu tô desrespeitando as pessoas, a inteligência das pessoas. Então, vem nesse caso o Rodrigo Maia, mais uma vez, se meter num assunto sobre o qual o STF já exorbitou também, porque vem o Luiz Fux, né? A gente pensa assim, poxa, o novo presidente do STF, que veio até com um discurso bom, pô, vamos tirar essa politização, né, do STF, vamos tirar o mau protagonismo do STF, né? Eu falei, poxa, interessante, né? Uma coisa razoável. Aí vem o Luiz Fux numa live, e é isso que eu acho que está tudo distorcido, as pessoas perderam a noção do perigo, perderam a noção do sofrimento, perderam a noção da sua responsabilidade. Elas vão naquelas lives, você vê o Gilmar Mendes aos prantos com o Stedley. Estão todos loucos. Aí vem o Luiz Fux dizer que vai chegar ao Supremo a discussão da obrigatoriedade, vai judicializar. Ele virou o quê? Um profeta? Né? Quer dizer, ele está se antecipando, ele está fazendo um prognóstico. O ministro da máxima Corte Judiciária brasileira está fazendo um prognóstico sobre a decisão de uma matéria delicadíssima, sobre algo que não existe ainda, né? Imunização. Ele já está dizendo que vai lá para o STF. Então, eu acho que isso é uma feira, Leda. Isso é uma feira. Aí vem o Rodrigo Maia dizer, não, vai ficar entre o legislativo e o executivo, não vai ficar entre ninguém. Está na lei, o governo federal já disse que não vai obrigar os cidadãos a se vacinarem. Esse é um debate que está fora de hora, porque ainda não existe a questão, a substância, e está todo mundo falando, buscando outros propósitos, né? Buscando uma ribalta, buscando isso que eu tento dizer no livro, né? Os falsos defensores das vidas. Né? Isso eu acho que está custando muito caro no Brasil e no mundo. Esses falsos defensores, eles vão ter que demonstrar que eles levaram milhares e milhares, milhões, na verdade, já, né, de negócios à falência. Eles vão ter que demonstrar que levaram muita gente ao desemprego, à fome e à morte pelo garrote social, porque a ciência determinava. Até aqui, eles não conseguem demonstrar, não conseguiram demonstrar. Essas autoridades que estão ainda afirmando que defendem medidas de segurança sanitária, elas não demonstraram nenhuma das suas medidas de segurança sanitária até agora. A eficácia. São Paulo é uma piada. São Paulo é uma piada. Tudo trancado com metrô circulando, ônibus cheio. E onde estava, eu pergunto, né, Bruno Covas e João Dória, onde estava no plano engenhoso do Instituto Butantan, que dizia que salvou 25 mil vidas, 35 mil vidas, 65 mil vidas, onde é que estava nesse plano o mapeamento do contágio? Como é que vocês sabem quantas vidas foram poupadas se vocês não sabem nem quantas pessoas se internaram vindo da quarentena? Vocês não sabem nem quantas das pessoas que circularam em transportes de massa tiveram contato com quarentenados em grupos de risco. Eles não sabem nada, eles são místicos e ficam afirmando isso e prendendo as pessoas. Então, eu acho, Leda, que a reação da população, e eu não, evidentemente que não vou falar aqui, não quero tacar fogo em nada, mas é o bom senso. Não dá mais para você ficar sujeito a esse tipo de cerceamento gravíssimo, acreditando que isso salva a vida de alguém do coronavírus.
E eles não conseguiram, porque a explicação seria a seguinte: eu queria uma explicação para as comunidades não puderam fazer lockdown, porque não tinham como sobreviver, e não fizeram, não é? Todo mundo se aglomerou. E, ao contrário do que se esperava, não foram números avassaladores de Exatamente. contaminados nas comunidades, nas favelas, na periferia, etc. Entendeu? E a crueldade, né, Leda, só completando o seu comentário, a crueldade disso em relação às favelas e às periferias é que essa ideia de que o fica em casa é o lugar mais propício ao isolamento e à higiene, ela não existe em boa parte dessas áreas. Ao contrário, a casa é o lugar onde você vai, o jovem vai ter que estar aglomerado, ou vai ter que estar, enfim, reunido, né, em ambiente fechado, com os velhos, grupos de risco. Né? A higiene, muitas vezes, isso a OMS meses depois reconheceu, né, que em muitos desses casos as crianças deveriam estar na escola, porque a escola, na maioria dos casos, é o ambiente onde você tem maior possibilidade de controle, tanto de comportamento das pessoas, quanto de higiene. E ainda tem comida, né? Ainda tem comida. E isso tudo foi sonegado. Isso tudo foi sonegado. Eu lembro de ver aquele... Teve muito show, né, Leda? Muita live. Diga aí, viu? Não... A gente estava falando que as comunidades não puderam fazer lockdown e não ficaram em casa, porque a casa também não era o lugar ideal, né? Porque não tinha o espaço. Porque uma coisa é ficar em casa com a geladeira cheia e cada um no seu quarto, né? A outra coisa é ficar em casa em condições ruins, né? De moradia. Eu estava lembrando o show da Lady Gaga, Mick Jagger. Enfim, é chato falar de artistas que a gente adora, né? E que tem, enfim, uma influência total na nossa vida, estética, emocional, espiritual, mas eles usam muito mal a sua influência, eu acho, nesse momento. E aquele show, acho que era Together at Home, uma coisa assim, eu acho aquilo uma miséria, uma tristeza, porque, de fato, eles ali nas suas mansões, se apresentando né, como se todos pudessem estar naquelas condições em que eles estavam. Isso não é verdade, né? Quer dizer, aí essa hipocrisia explodiu, né? Porque transporte continuou funcionando, então não existiu, quer dizer, esse lockdown fantasioso, essa ficção científica, seria se você pudesse cavar um bunker debaixo da terra e o vírus ficar na superfície. E a humanidade toda isolada. E fora disso, tudo hipocrisia. É tudo uma grande hipocrisia. Porque manda ficar em casa, você não tem casa, aí você tem que sair para batalhar o seu almoço, para batalhar o jantar. Você não tem hospital, e quando chega a hora de votar, tipo o marco do saneamento, você vota contra, para as pessoas continuarem sem esgoto e sem água potável, como muita gente votou contra, entendeu? Então é tudo muito hipócrita, sabe? E é hipócrita não só, né, Leda, para as pessoas mais pobres, né? Essa hipocrisia nós vimos em todas as classes, nós vimos pessoas rigorosamente quarentenadas que pegaram Covid ou não vimos, né? Então, essa ideia de que você vai dominar um micro-organismo, de que você tem um mapa do percurso desse micro-organismo pela sociedade, isso é uma fantasia, isso é uma loucura, isso não é real. Né? O percurso do contágio não respeitou essas fronteiras cenográficas que esses caras inventaram, que esses falsos éticos inventaram. E continuou aí, dizendo que se você trancar a porta, passar a chave 3 vezes, o vírus não entra. E as pessoas continuam acreditando nesses charlatões aí. Isso é que é uma coisa realmente revoltante. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir
no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.